Como posso ficar calado, ficar quieto diante de tal situação que o país se encontra? Uma estrutura política esmagadora que explora o cidadão através do excesso de impostos agregado ao produto, encarece o produto, dificulta restringe o consumo, dificulta as exportações, né? Restringe as exportações e o Brasil não se desenvolve, né? Que é a estrutura política. Como eu já falei, é por isso que algumas pessoas, né, estão chamando minhas propostas de mudanças de governo, que é as reformas das estruturas, como é que se diz, não passa de uma utopia, né? Ou seja, quer dizer que não passa de uma ideologia só, né? Nunca ninguém, a verdade é que nunca as pessoas falaram desse assunto, né? É por isso que eu tomei a iniciativa de falar, porque eu estou percebendo que os políticos não vão falar. Então, alguém precisa falar, e esse alguém sou eu e não vou parar. Eu vou insistir nessa tese até que alguém desperte o interesse, né, de reconhecimento, de saber que as mudanças que o Brasil precisa só serão possíveis se fizer uma reforma radical na estrutura política, na estrutura do judiciário e na estrutura da previdência social. Não para tirar direito, por exemplo, de aposentadoria de ninguém, mas para ampliar o direito de todos, né? Para todos. Porque toda vez que a economia brasileira passar por dificuldade, ela vai sofrer uma pressão ela vai sofrer uma pressão de mercado, né? E eles vão recorrer aos chamados remendos na Constituição, que é fazer aqueles remendinhos para tirar direito do coitado, que já não tem quase nada, né? E não faz a lição de casa, que é exatamente mexer na estrutura deles, né? Que é a estrutura política do judiciário e a da Previdência Social. Previdência Social com as Previdência Social com aposentadorias milionárias, que precisa acabar, né? E padronizar um teto, eu acredito que no máximo, de R$3.000, elevar o salário mínimo também para 3 mil, de 2.800 a 3.000 reais, né? E padronizar as aposentadorias, acabar com todo tipo de aposentadoria especial, e todo mundo tem que se aposentar aos 55 anos de idade, e ponto, né? Independentemente que ele contribuiu ou não, é um direito que o Estado tem que oferecer ao cidadão, é o direito mínimo, né, de aposentadoria, porque a essa altura do campeonato, essas pessoas já estão cansadão, né, já estão maduros, né, já sofreram muito, né, e precisam um pouco de conforto, né. E esse sistema de aposentadoria garante a ele, por exemplo, se ele passar por dificuldade de arrumar um outro emprego, né, porque ele vai continuar trabalhando e contribuindo, né, nada vai impedir, é opcional. 55 anos se aposenta e continua na ativa se ele quiser. Se não, ele para. Se ele achar que tem condições de viver com esse salário, ele que pare, né? Mas é dele, né? Isso aí tem que ser colocado no Brasil. Isso aí tem que ser implementado na Constituição do Federativo do Brasil. Tem que ser colocado e o povo tem que se ajudar. Acabar com todo tipo de aposentadoria especial. Padronizar. É 3 mil, pronto. É um salário mínimo. Acabou. Né? E estabelecer o direito para todos, né? E na estrutura política acabar com todo tipo, por exemplo, fundo partidário, todas aquelas regalias que ele recebe, fundo partidário, verba de gabinete, né? Fundo de gasolina, auxílio de gasolina, fundo de farmácia, auxílio de farmácia, sei lá, convênio médico dele, acabar com tudo isso daí, entendeu? Que dá em torno de 300 mil reais, um pouquinho mais de 300 mil reais, só na esfera federal. Por exemplo, o deputado federal chega a custar ao Estado brasileiro em torno de cerca de 302 mil reais, eu não tenho um número exato, mas é por aí. Eu acho um absurdo, né? É por isso que nós estamos do jeito que está. Os impostos... o Brasil é um país que mais paga impostos em decorrência dessa situação. Ou eu tenho que falar, né?
Será que é preciso eu vir aqui falar para as pessoas? Né? As pessoas têm que acordar, tem pessoas mais estudadas para isso, né? Já que as pessoas não falam, eu vou falar, entendeu? E não aceito alguém querer chamar os meus planos de plano no que não passa de uma simplesmente ideologia, ou seja, um plano é utopia, né? Isso quer dizer isso, né? Eu não aceito, entendeu? Eu não aceito. Eles que façam, então. Se quer impedir que eu faça, que eu fale aqui, eles que façam. Mas que o Brasil precisa passar por esse processo e vai ter que fazer. Na reforma política, a mesma coisa. Reduzir o tamanho do Estado através de uma padronização mínima nas 3 esferas do Legislativo, acabando com, como é que se diz, reduzindo o excesso, o excessivo número de parlamentares ocupando cargos milionários desnecessários, né? Nas 3 esferas do Poder Legislativo, em todo o país. É preciso padronizar, entendeu? Reduzir o tamanho do Estado através de uma padronização. Acabar com todas as regalias deles, tudo, entendeu? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, lá na esfera federal, fechar o Congresso e permanecer o Senado. Né? Entrou com a emenda na Constituição, passando a função do Congresso para o Senado e fechar o Congresso. Nos estados, padronizar para 5 deputados estadual, por exemplo. Né? E na prefeitura a mesma coisa, padronizar todos os municípios, 5 vereadores em cada Câmara Municipal, em todo o país. Entendeu? Aí você vai ver os trilhões que vai sobrar. Se o nosso PIB está em torno de 5,9 trilhões, né, o nosso PIB, eu garanto para você que quase a metade desse PIB está comprometido com essas 3 estruturas. Estrutura política, do judiciário e a da Previdência Social, com as aposentadorias milionárias. Né? Essas 3 reformas nós precisamos fazer na marra, entendeu? Acabar com todo tipo de aposentadoria especial, de juízes, promotores, entendeu? Acabar com tudo, entendeu? Padronizar, né? Padronizar um teto máximo de salário para juízes, né, e promotores e acabar com todo tipo de regalias, entendeu? Vai ter direito a 30 dias de férias igual qualquer cidadão, entendeu? E acabar, entendeu? É preciso acabar com isso, entendeu? Precisa acabar com isso. Eu não vou perdoar isso, eu vou bater na tecla e até despertar o interesse de todos, né? Isso eu não vou parar, isso eu já garanto aqui. Não adianta, não importa que alguém me chame de programas utópicos, nós precisamos fazer uma reforma tributária, entendeu? Para facilitar a vida do empresário, porque eles que dão emprego. Né? Nós precisamos desonerar a produção, né? Através de uma reforma tributária decente, né? Não uma meia reforma, né? Tem que fazer uma reforma decente, uma reforma radical, desonerando a produção radicalmente, entendeu? Para que favoreça, né, o consumo, né, o comércio venda mais, as pessoas comprem mais, né, o PIB, aumentar o PIB, as exportações, aumentar a nossa competitividade lá fora. É isso que nós temos que fazer, entendeu? E eu não vejo outro caminho além disso, tá bom? Não importa que alguém me chame de ditador, não importa, cara. O meu programa eu sei que não é, meus projetos não é utópico, não é utopia, entendeu? Que eu sei que não é, entendeu? Porque eu faço isso, se me colocarem lá, eu faço isso com muita dinâmica, entendeu? Apresento passo a passo, entendeu? Como é que eu vou fazer, passo a passo e não tenho medo de errar. É isso por aí, é por aí. É por aí que nós devemos, como é que se diz? Exigir as reformas que o país precisa para poder falar de desenvolvimento, entendeu? Do jeito que está, do jeito que aí está, sem condições, sem nenhuma condições de continuar do jeito que está. Nós não temos condição. É o fim do Brasil. Isso aí, se continuar esse sistema aí, pode ter certeza, o Brasil não vai durar muito tempo. Muito obrigado.